Olá, profissionais valorizadas, mulheres. Vamos para a nossa aula. Hoje, deixa eu compartilhar aqui a tela, antes de tudo. Hoje, o nosso tema é quem mais trabalha é quem mais é valorizada? O que você acha? Você assistiu a outra aula? O que você acha disso? Seu vidro está muito embaçado, você não consegue enxergar a verdade. Porque tem gente que continua achando que se trabalhar muito vai ser valorizada. Nessa aula você vai entender que de fato não é isso, não é assim. Muitas vezes é muito pelo contrário. Quem trabalha menos e trabalha certo e faz a coisa certa, é essa pessoa que é valorizada, essa pessoa que é promovida de fato, ok? Então vamos passando aqui. Existem pessoas também que acham que acredita, né, que o chefe é bonzinho, que o chefe é aquela pessoa que tá com ele e tal. E na verdade, o empregado, você é empregado, né? Não é escravo. Você não tem que aceitar todo açoite, tudo que for falar, toda agressão. Não falo essa agressão aqui do chicote. Antes a lei permitia, né? Vou ler aqui para você. Se a lei permitisse, eu ainda faria isso com você. Então saiba que teu chefe nunca vai ser teu amigo. É apenas um manipulador que te faz de amigo para te obrigar a trabalhar mais e a maneira que ele quer, tá? Então, assim, antigamente era permitido o empregador bater com chicote no empregado, e eles faziam isso com todo prazer, tá? Então, se hoje fosse permitido, eles ainda o fariam. Então, é bom que você fique bem consciente disso para poder impor os seus limites, para poder conseguir impor os seus limites. Não estou dizendo que você veja como um inimigo, não, não é isso. É você saber impor os seus limites, porque a partir disso, eles vão te ver como uma pessoa, uma profissional de fato de muito valor, porque você se impõe, você coloca... Quando você coloca os limites, você é livre de fato. Quem coloca limite no tratamento, como as pessoas devem lhe tratar e etc, tá? Porque se você coloca limites, você está se mostrando uma pessoa de valor, uma profissional de valor, ok? E você tem que ter muito cuidado para não ser manipulada, né? Porque muitos dos chefes, eles não influenciam positivamente, eles manipulam de fato as pessoas. Eles fingem de bonzinho, tá? Fica dizendo que sugere que você faça tal coisa. Na verdade, ele está mandando você fazer tal coisa e fica dizendo que sugere. Eu tinha um chefe que era um mau caráter, né? E ele dizia assim, eu sugiro que você faça tal coisa. Ele não está sugerindo, ele está mandando. E para te manipular, para dizer que é bonzinho, fica dizendo que sugere fazer. Ele é um manipulador, tá? Um mau caráter, muitas vezes é mau caráter, e quer te obrigar a fazer algumas coisas, querendo... você nunca deve abrir muito a sua vida para chefes, porque eles querem, quando quer saber isso, é para poder te manipular, para poder ficar, você deveria fazer, eu sugiro que você faça tal coisa. Muitas vezes se fazendo de amiguinho para descobrir coisas sobre a sua vida e te manipular, ok? Então, assim, por que eu estou falando isso? Por que é importante você saber disso? É para você não abrir muito a sua vida, tá? Para um chefe, porque muitas vezes eles manipulam, para quê? Para fazer você trabalhar o dobro, para poder sugerir coisas e, de repente, coisas que não são tão legais, te obrigar a trabalhar nas férias, entendeu? Se aproveitar, você não deve dar abertura para essas pessoas, porque é importante você saber, existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que 16% do ambiente corporativo são psicopatas. Esses gerentes, as pessoas que chegam, eles são psicopatas, são pessoas que não têm sentimentos nem escrúpulos, de fato ele não se importa com as pessoas, então não se importa mesmo. O que ele quer é manipular para obter os resultados que ele quer. E tem muitos desses. Você pode, de repente, seu chefe ser um psicopata. Ele está simplesmente manipulando para poder obter os resultados que ele quer, tá? Para poder te manipular. Então, tem muito cuidado com isso, não abrir muito a vida, você saber o que você precisa fazer, as suas atividades,
fazer suas atividades, não ficar pegando atividades sem valor para poder fazer, tá? Isso é muito importante você saber para poder não estar sendo manipulada por um mau caráter, um psicopata, tá? Porque isso acontece muito, muito, muito. Principalmente mulheres, que são muitas vezes abusadas nesse sentido, tá? De trabalhar mais, de não ser valorizada dentro da empresa, elas estão sendo vítimas de manipulação. A pessoa está te manipulando, obtendo resultados, e quando chega na hora de promover, muitas vezes promove um homem, tá? Então, preste muita atenção com isso. Então, ainda dentro desse tema, né, que é uma pergunta bem importante, que inclusive eu acredito que você já sabe, né? Quem que é valorizado? Essa pergunta, quem você é no ambiente? Quem você está sendo, aliás, dentro do ambiente corporativo? Você está sendo um cavalo de raça, que é bem tratado e valorizado e recebe os melhores salários, ou você está sendo burrinho de carga, tá? Muitas vezes teu chefe quer te manipular para você ser o burro de carga, dizendo... Ele tenta te manipular de várias maneiras, né? Muitas vezes quer manipular dizendo que eu gosto da pessoa que faz isso e isso, quero botar você para ser um burro de carga. Mas você não deve procurar amor, você deve procurar respeito, ser respeitada, porque os manipuladores, eles vêm com diversos tipos de conversas para poder manipular a tua vida e te fazer de quê? De burro de carga, e te associar pela lei do viés, né, da generalização, não te dá valor dentro do ambiente empresarial, né? Se você começa a fazer muito serviço, coisas de burro de carga, todos os outros chefes, as pessoas vão ver você como uma pessoa sem valor. Então, não espere que você vai ser promovida. Então, assim, saiba se colocar, saiba fazer as coisas de fato que geram valor dentro da empresa, né? Então, eu escrevi aqui, quem tem mais valor? Quem é mais bem tratado? Quem é cuidado com ração e mimos o tempo todo? É o cavalo de raça ou é o burrinho de carga, né? A mulazinha ali. Quem, apesar de trabalhar e carregar pesos e maltratos, leva chicotadas? É o burrinho de carga. Então, assim, você está no lugar que você se coloca. Tá? Onde é que você está aceitando se colocar? Apesar de toda manipulação, você não deve aceitar qualquer coisa. Não estou falando para você confrontar, brigar, não estou falando isso. Eu estou falando que muitas vezes você escuta um chefe manipulador falar besteira, às vezes fala tipo, eu gosto de uma pessoa que não escolha serviços. Isso não é conversa que se fale. O chefe com uma conversa dessa é estranho, entendeu? Não escolha serviços. Se for só para tirar xerox. Não, se você for contratada para tirar xerox, ok. Agora, se você foi contratada para ser um analista contábil, por exemplo, você não pode fazer qualquer atividade, porque você vai ser desvalorizada. Então, o chefe com uma conversa, você fica calada. Se ele falar isso, você fica calada. Agora, se te mandar fazer, você não faz. Você tem que se ater a fazer suas atividades, as atividades que geram valor para a empresa, ok? É isso. E quando for necessário se colocar, se ele, mas eu te mandei que você, sei lá, tirar xerox ou ir comprar um presente, não sei para quem, ele dizer, desculpa, eu não tive tempo. E realmente não é minha atividade. Se ele vier engrossar, você tem que engrossar com ele também. Se for necessário confrontar, no final das contas, você tem que fazer isso. O que não pode é você ser vista como uma jumentinha de carga, entendeu? É isso aí. E você continua achando que trabalhar duro, ser escravo, carregar coisas nas costas, vai te levar a algum lugar, aí você nunca vai ser promovido, você nunca vai ser benquista no ambiente corporativo, tá? Essa figura aqui eu estou trazendo, não estou falando mal das pessoas que são contratadas para carregar peso, existem esses profissionais, estou falando de um profissional, uma profissional que é contratada para fazer uma atividade e é colocado para fazer muitas atividades que trabalham além do seu horário, entendeu? Que estão funcionando, estão uma coisa que não é sua atividade, tá? Se você for contratada para carregar peso, ok, é o seu trabalho principal, ok, o que está gerando valor. O que não pode é você passar do horário
passar do horário e ficar trabalhando feito um escravo. Isso não é. Isso você não pode fazer. Você tem que se ater ao seu trabalho, para aquilo que você foi contratado a fazer, fazer bem feito, fazer da melhor maneira possível. É isso que tem que ser, tá? Outra coisa, continue sendo a pessoa equilibrada e sequer vai ser notada. Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam, você tem que ser boazinha, equilibrada, pessoa equilibrada. Uma pessoa muito equilibrada, imagine aqui, ó, você está vendo essa imagem? Essas peças se entrelaçando e que essa máquina está funcionando muito bem. A peça totalmente correta, equilibrada, ninguém nunca nem vai saber que ela existe. Ela não questiona nada, ela não faz nada diferente, simplesmente ela funciona ali. E ninguém quer saber se essa peça existe ou não. Funciona porque ela trabalha, mas ela é totalmente equilibrada. Então não seja como uma peça que só roda ali. Você precisa questionar, você precisa desequilibrar um pouco. Você precisa trazer a dor para depois trazer o analgésico. Se você vier só com analgésico, você apenas a pecinha ali que resolve, você nunca vai ser notada, nunca vai ser valorizada. Então, observe, perceba que muitos profissionais, eles trazem a dor. Os valorizados, de fato, as pessoas que são lembradas na hora das promoções, primeiro elas trazem a dor, depois do tempo, depois do problema já está, inclusive, bem grande, elas vêm com analgésico para poder resolver. Aí sim, eles vão ser lembrados. Aquela pessoa que apenas resolve, vem apenas com o analgésico para resolver, muitas vezes elas são esquecidas, porque ninguém chegou a sofrer com aquela dor, com aquele problema. Tem que trazer a dor primeiro, tem que mostrar que existe uma dor muito grande para poder trazer o analgésico, entendeu? Então, essa pergunta para você, quem é você? É apenas uma peça da engrenagem, funciona normalmente e ainda quer se destacar? Se você funciona normalmente, não traz a dor, não desequilibra um pouco, às vezes, você nunca vai ser notado. Isso é importante você saber, tá? É muito importante você saber disso. Então, você pode estar me perguntando aí, Elaine, e qual deve ser o seu comportamento de sucesso? Qual é, de fato, um comportamento de valor, de poder que eu vou ser notada, né? Eu diria que você teria que usar, de fato, o seu poder pessoal, tá? Você tem que usar o poder pessoal. Aí você me pergunta assim, como que eu faço para usar o meu poder pessoal? Como usar o poder pessoal? Então, eu vou trazer aqui para vocês os 3 componentes da influência pessoal, tá? Que é a palavra, o tom de voz e a fisiologia. Toda vez que você for, vamos dizer assim, trazer a dor para depois trazer o analgésico, toda vez que você for falar, se colocar em uma reunião ou falar com as pessoas, ou falar diretamente principalmente, né, com o seu chefe nas reuniões, você tem que saber que a palavra significa apenas 7% da sua comunicação. O tom de voz, a forma que você fala, equivale a 38% da sua comunicação. E a fisiologia, como você se comporta, como você como você coloca o seu corpo, equivale a 55% do seu poder de comunicação. Aí você deve estar aí se perguntando, nossa, só isso, 7% a palavra? Nossa, como assim? É isso mesmo, tá? Então, é importante você saber que o que você diz, a forma como você diz, é muito mais importante do que o que você diz, a forma como você fala, tá? Então, assim, é importante você saber se colocar, você falar de uma forma com um tom de voz adequado, falar sem agressividade, saber falar, saber conversar de fato, saber conversar com as pessoas. O tom de voz equivale a 38%. A palavra equivale apenas ou seja, a mensagem que você dá, a palavra, é apenas 7%. Aí você deve estar perguntando assim, quer dizer que não é importante o que você diz? Só 7%. É importante sim. É só você imaginar o sal,
O sal equivale a quanto da comida? Não quer dizer que não é importante. Se você botar muito sal, estraga a comida. É como a pimenta. A pimenta você bota pouquinho e você já sente. Por quê? Porque é importante. É um componente que vai pouco percentual dentro da comida. E se botar muito, estraga, né? Então, assim, equivale só a 7%, mas é importante também, a mensagem é importante, é 7%. Agora, o como você fala é mais importante, é muito mais importante. Se você é uma pessoa que sabe conversar, sabe contar histórias, sabe falar por metáforas, sabe? Jesus, o maior comunicador de todos os tempos, ele falava o tempo todo por parábolas. Ele falava de uma maneira, contando história, parábolas, que as pessoas entendiam a história dele. Então, assim, é o saber se comunicar, é a forma de você falar, é não ser agressiva na voz, entendeu? E a fisiologia é até os gestos que você faz, a postura que você faz, se você tem uma postura de poder, se você mostra as mãos quando você conversa ou você esconde as mãos, tudo isso significa algo. Se você está escondendo as mãos, significa que você bota as mãos para trás, você não tem segurança e você não passa confiabilidade, tá? A fisiologia muitas vezes também pode significar alguém está falando alguma coisa, você faz uma careta sem perceber, às vezes faz uma cara de falsidade, você transmite tudo isso na fisiologia sem dizer nenhuma palavra, tá? Por exemplo, eu tinha uma chefe que ela tinha uma cara de pessoa falsa, quando falava uma coisa assim, eu estava no meio falando alguma coisa, tipo assim, estava o chefe dela e ela lá e tal, e eu apresentando alguma coisa na reunião, e ela fazendo umas caras, sabe, umas caras feias, aquela coisa de falsidade, e eu percebendo tudo, dá para perceber, a fisiologia é 55%, só não precisa falar para você entender o que aquela pessoa está transmitindo, é muito importante saber disso, tá? A PNL explica também que todo ser humano é movido por duas coisas, tá? Evitar sofrimento e procurar prazer. O que é que move o ser humano? Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, é importante você saber se você quer influenciar pessoas dentro do seu trabalho, com as suas opiniões, com o que você fala nas reuniões, e saber que todas as pessoas estão buscando duas coisas, ou evitar sofrimento ou procurar prazer. Então, assim, é importante você saber disso para você colocar um pouco disso, dessas intencionalidades, nos seus comportamentos, na sua voz, entendeu? Para você ter ali uma vantagem, vamos dizer assim, uma vantagem competitiva. Eu trouxe também aqui a questão vamos dizer, do Milton Erickson. Toda resistência indica falta de rapport. O que é rapport? Rapport, vou falar muito, muito, é uma técnica da PNL, que é algo natural que acontece entre as pessoas e que foi observado pelo Milton Erickson, né? E que significa rapport é quando você está em sintonia, em conexão com outra pessoa. Então, aqui voltando aqui no questão do tom da voz, você está conversando com alguém que tem um tom de voz mais lento, mais calmo, você deve espelhar aquela pessoa, você está fazendo rapport com ela. Não discordar muito bruscamente daquela pessoa, saiba como se colocar, como falar, tá? A fisiologia, dá para fazer rapport também, mas eu não vou entrar muito nisso, vou falar isso na terceira aula, ok? Tá. Poder pessoal, voltando na questão lá, o poder pessoal não é trabalhar duro, é a mentalidade de poder, tá? Você tem que ter intencionalidade no que você está fazendo, tudo que você vai fazer. Você vai fazer uma apresentação amanhã, lá no seu trabalho. Qual é a sua mentalidade de poder? Qual a sua intencionalidade? Você deve intencionar desde o outro dia à noite, que vai ser um sucesso, que todo mundo vai estar aplaudindo, que o seu chefe, de fato, vai gostar da sua apresentação. Então, tem que ter essa intencionalidade, você tem que ter ousadia no seu trabalho, você tem que se impor se for necessário, tá? Você tem que desenvolver essa personalidade, essa característica de poder, de coragem, e aí sim as pessoas vão passar a te respeitar mais. Afinal, você deve procurar respeito e não amor dentro do ambiente corporativo, ok? Não seja pessoa polida que nunca reage negativamente, seja desequilibrada caso necessário, ok? Aquilo que eu já tinha falado lá na questão da engrenagem lá atrás.
Você não tem apenas que funcionar normalmente, você totalmente equilibrado, em equilíbrio. Você muitas vezes tem que trazer a dor, você tem que mostrar a dor para depois mostrar o analgésico. Você tem que desequilibrar, tem que mostrar o valor do teu trabalho, ok? Essa última parte aqui é o seguinte, vou trazer algumas características que você precisa ter para você ter essa personalidade de poder, essa personalidade de influência, tá? Para influenciar outras pessoas. Assuma a leoa que é em você. Coloque limites, tá? Inclusive no teu chefe. Se ele quiser te obrigar a fazer hora extra todos os dias, não aceite, tá? Não aceite, você não é obrigada. Colocar limite significa que só é realmente livre quem estabelece limites. Você tem que ter limites, tem que botar limites nas pessoas em relação a você. Você tem que saber quais são suas prioridades, saiba quais as prioridades do trabalho, estabeleça você mesmo. Você sabe o que é que você faz, para que você foi contratada. Então, faça o que é prioritário, tá? Não faça coisas sem valor. Como eu já te falei desde o início, não faça coisas sem valor que vão te associar pelo viés da generalização, vão te associar coisas sem valor se você faz coisas sem valor. E se você faz coisas só de valor, coisas que agregam valor à empresa, ao trabalho, eles também vão te associar a coisas de valor. Sabedoria, haja sempre com muita sabedoria, entenda, sabe distinguir as coisas, tá? O que é bom para você, ter firmeza nas suas decisões, significa que você, quando disser um sim, que seja sim de verdade, que vai entregar esse trabalho na sexta-feira, entregue de fato. Se você vê que não vai dar para fazer, diga logo antes, não vai dar, não daria tempo. Aí as pessoas vão passar a te respeitar mais, tá? Proteção, sinta-se amada por Deus sinta-se amada por Deus e o reconhecerão. Porque assim, muitas vezes as pessoas não se sentem amadas, não se sentem merecedoras, né, de estar ali, de ser aceita pelos colegas, fica procurando amor. E isso não é uma atitude legal. As pessoas percebem conscientemente isso e começam a pedir coisas, fazer você de trouxa, pedir coisas sem valor. Então você deve ter essa mentalidade de procurar respeito e não amor dentro do ambiente corporativo, ok? Queira que as pessoas sejam justas com você, tá? Não aceite injustiças. No vídeo passado, deu um exemplo de que se o seu chefe prometeu vamos dizer, uma promoção e não te deu, então deu outra pessoa, não aceite isso, não aceite injustiças, porque aí vão passar a te respeitar. No momento que você ficar aceitando, não confrontar, não vão te respeitar. Ter força para ser quem você é. Ter sempre coragem de dizer a verdade, independente dela ser ruim ou boa, tá? Tenha coragem. Vontade, sim, tenha vontade, faça valer sua vontade. Significa que você precisa ter personalidade, saber dizer o que realmente você quer, ok? Domínio próprio, exercer seus sonhos, apesar de trabalhar na CLT. Quando eu falo disso, eu estou querendo falar você saber se impor, de ter o domínio, por exemplo, de sair na hora para poder fazer, investir nas outras áreas da sua vida, tá? Apesar do trabalho. Você não é obrigado a ficar até não sei que hora todos os dias. Você pode fazer sim hora extra, um dia ou outro, mas não todos os dias. Você tem várias áreas da sua vida para cuidar. Às vezes um curso que você está fazendo, às vezes você tem um casamento, filhos para buscar, para cuidar, entendeu? Então, tem que ter domínio. Coragem, essa característica é muito importante, porque para ter todas as outras, você precisa dela, né? Para ter limites, prioridades, sabedoria, firmeza, proteção, justiça, força, domínio, tem que ter coragem para poder se impor. Quando se sabe que você é corajosa, as pessoas te respeitarão, inclusive o teu chefe, ok? E tem iniciativa. Quando você perceber algo de valor a ser feito, tome a iniciativa e o faça. Se você acha que tem algum serviço, alguma coisa dentro da tua gerência que precisa ser feito, você pode sim pedir para conversar com o teu chefe e tomar a iniciativa, se colocar para fazer, porque isso é visto como uma característica de valor, tá? Hoje em dia você tem iniciativas, isso é muito bom.
E ousadia, né? Superar desafios, fazer tudo com graça, com ousadia, com saber que você pode fazer o que precisa fazer, ok? Essa aqui é a terceira aula. A terceira aula vai ser, quer dizer, a próxima aula, nós vamos falar sobre as técnicas de PNL, programação neurolinguística, vamos falar técnicas de coach, tá? Falar também de uma técnica de hipnose. Essas técnicas vão servir para você usar no ambiente corporativo e você alavancar a sua carreira. Por quê? Porque a programação neurolinguística, tudo passa pela comunicação. Tudo é linguagem, tá? Se você tiver a linguagem certa, a comunicação certa, você passa a ser valorizada no mercado, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Se você passa a se comunicar melhor com as pessoas, se as pessoas te entendem melhor, você passa a ser outro nível de profissional. Você passa a ser bem visto, bem quisto, valorizado, tá? Então, assim, é muito importante você participar dessa próxima aula e conhecer várias técnicas de programação neurolinguística e também o que o coach pode fazer por você, tá? E também algo sobre hipnose, a hipnose conversacional, que é uma hipnose fantástica que dá para usar no trabalho, nas reuniões, tanto no trabalho quanto fora dele. Então, tenho certeza que você vai gostar muito. Então, um beijo para você e até a próxima aula, ok?